tempos eu estava meditando no Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tive uma reflexão muito profunda a respeito da alegria de estarmos na casa do Senhor. E eu vi como muitas vezes esta realidade de se estar alegre na casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, ela tem estado distante da nossa realidade. Mas eu quero nessa noite começar a falar com vocês a respeito deste campo de batalha da mente. Desta batalha espiritual que todos nós sabemos, quase todo crente sabe que quando nós formos falar de batalha espiritual, qual é o texto principal que nós usamos? Efésios 6, capítulo 10. Isso já está meio que predisposto na mente de todo cristão. Tá? De todo cristão que já tem uma caminhada com Deus, que já tem um amadurecimento. Então todo mundo conhece a famosa passagem, né, de Paulo na carta aos Efésios, quando ele fala a respeito da armadura de Deus, quando ele fala a respeito da batalha, da nossa batalha como cristãos. E isso é muito interessante. Então Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu queria que você abrisse seu aplicativo ou acompanhasse aqui pelo telão, né? Mas que você ficasse atento aos textos que nós vamos ler. Porque hoje eu não vou me estender muito. Hoje eu vou ser bem objetivo, porque hoje é só uma abertura para um trabalho muito grande que nós iremos começar a fazer a partir de hoje. E eu quero chamar a sua atenção. Todos os dias que você vier para o culto, fique com a sua cabeça no culto. Não fique disperso, não fique desatento. Porque é isso que o inimigo vai fazer. Vocês viram no vídeo. Ela achou um cara que tinha um sentimento de medo. Que estava com medo no meio de todos aqueles que estavam batalhando. E Satanás faz a mesma coisa. A palavra de Deus nos diz que ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. É por isso que tem muitas pessoas vindo para o culto, vindo para a igreja, chorando no altar, saindo da igreja, chegando no domingo à noite mesmo na sua casa e indo assistir coisas impróprias, chegando em casa e não tem mais paz. Parece que a paz que estava no púlpito aqui no coração dele acabou quando ele saiu da porta para fora. Ele sai daqui, ele já não se lembra mais de nada do que ouviu. E se amanhã de manhã ele chegar num lugar e ele tiver uma oportunidade de levar vantagem em alguma coisa, nada do que ele ouviu aqui à noite, no domingo à noite, fará diferença. Ou fará ele dizer não. Nada. Por quê? Porque o inimigo anda em derredor, buscando quem ele possa destruir. E é assim que ele trabalha. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu quero começar olhando com vocês algo tão importante. Onde que começa esse discurso de Paulo? Esse discurso de Paulo, ele começa em uma orientação à igreja. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 6, do mesmo capítulo, aonde nós estamos lendo, você vai ver que Paulo começa a dar uma orientação às famílias da igreja. Ele começa dizendo: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isto é o certo a se fazer. Olha só, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Filhos, honre seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe,
tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, primeiro ponto, hoje é dia dos pais, né? E eu sei que meu filho me deu um presente. Estou até com ele aqui hoje, me deu um presente bonito, gostoso. Eu tinha só um sapato, irmãos. Eu dou graças a Deus que eu não sou um cara enjoado, não. Eu sou tranquilo com essas coisas. E ele me deu um presentão e eu falei para ele, né, ele veio me cumprimentar, me dar o feliz dia dos pais. Eu falei, obrigado, filho. Eu sou grata, eu sou pai, agradecido, feliz, porque minha missão de pai é fácil, porque meu filho é uma bênção. E eu fico muito feliz com meu filho, né? E ele cumpre. Facilmente eu olho para a vida do meu filho e eu vejo que meu filho, eu posso dar esse testemunho do meu filho. Meu filho é um menino que me honra, é um menino que me respeita, é um menino que me ouve. E eu dou graças a Deus por isso. E eu dou graças a Deus porque ele tem a vida dele. Eu tenho um bom relacionamento com meu filho. Ele tem a vida dele, ele está fazendo as escolhas dele. Hoje ele é um homem de 21 anos de idade, está escolhendo o caminho dele, mas ele tem no coração a semente do Evangelho. Ele tem a palavra de Deus no coração dele e tem o exemplo do seu pai e da sua mãe. Então, aqui nós percebemos já um primeiro momento onde uma pequena distração é suficiente para causar uma grande destruição. Repete comigo assim, uma pequena distração é o suficiente para uma grande destruição. E isso é tão importante de você compreender, porque se nós saíssemos do âmbito cristão, do âmbito evangélico, nós vamos ver que esse princípio, ele é muito respeitado por quem é executivo, por quem é coach, por quem é alguma pessoa que tem cargos de chefia, que trabalha no meio secular. Todos eles sabem que quando você tem foco, quando você tem um objetivo, quando você tem, principalmente quem trabalha com metas, que tem uma meta a se alcançar, sabe que tem que acordar de manhã e tem que estar atento. Não pode baixar a guarda, não pode se dar o luxo de perder tempo. Ele tem que ficar focado naquilo que ele tem que alcançar, porque se ele tiver uma pequena distração, se ele baixar a guarda, terão outras pessoas que poderão tomar o lugar dele, que poderão alcançar a meta na frente dele, que poderão vencê-lo, que poderão alcançar os objetivos dele primeiro do que ele, e muitas vezes até mesmo tirar dele aquilo que era dele, que poderia ser dele, mas que não vai ser dele, porque simplesmente ele se desestabilizou, ele perdeu o foco, ele perdeu a atenção. Por isso a gente trabalha hoje cada vez mais, a gente trabalha pressionados para chegarmos nos alvos, nos objetivos das nossas vidas, né? E trabalhamos focados. Não é muito difícil nós ouvirmos nos dias de hoje, dos irmãos da igreja: pastor, vou ficar afastado da igreja por um tempo, porque agora eu tenho um alvo, porque agora eu tenho um objetivo, porque agora eu tenho uma meta pessoal. Não é muito difícil de se ouvir isso. E às vezes eu olho para a pessoa e falo: amém, querido, que Deus te abençoe, que você consiga chegar no seu alvo, no seu objetivo, porque isso é importante também para a igreja, para o reino de Deus. Porque olha como segue aqui a orientação de Paulo. Ele continua dizendo lá no versículo 4, aí ele vai falar: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos, cada coisa precisa ser colocada no seu lugar. Então quando a pessoa vem para mim e fala:
olha, pastor, eu tenho um outro objetivo agora, eu tenho um outro alvo agora, isso é bom, importante, seja fiel aos seus alvos, não deixe de colocá-los diante da presença de Deus, não deixe de fazer de seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, algo que Deus possa participar, não deixe de falar com Deus sobre os seus sonhos, mas também entendam, cada um tem que fazer aquilo que é certo, você tem que entender que na sua vida você não é só um ser material, você não é só um ser físico, só um ser que vive somente uma parte da sua vida, você tem uma vida espiritual, você tem uma alma, você tem um espírito e você precisa cuidar deles. Se você focar 90% do teu tempo para cuidar do teu corpo, para cuidar daquilo que só te traz prazer para o teu corpo, e não dar atenção para a sua alma e para o seu espírito, você vai chegar lá na frente, você pode ser milionário, mas você vai ser a pessoa mais amargurada e fracassada que existe na vida. E milhões de pessoas vivem isso. Centenas de pessoas se matam tendo muito dinheiro, tendo muitas riquezas. Cuidado. Pais, quando ele chama o filho e coloca o filho no lugar dele, quando ele chama o pai e coloca no lugar dele, isso tudo já faz parte do ambiente espiritual que precisamos construir na nossa vida. O inimigo não está só cuidando de você, se você falta no culto, ou se você fala um palavrão, se escapa um palavrão, ou se... Não, o inimigo, ele tem um objetivo: te destruir. Esse é o alvo dele. E se ele achar uma brecha, ele vai te destruir. E aqui Paulo fala uma coisa muito interessante, porque ele fala: pai, não leve os seus filhos à ira. Parece que muitas vezes nós compreendemos que os pais têm uma certa autoridade sobre a vida do filho. E aí, essa autoridade que o pai tem sobre a vida do filho, lhe dá o direito de muitas vezes desrespeitar o filho. E isso não é verdade. Isso não pode ser assim. Esses tempos, eu conheci um amigo que está trabalhando com a gente num projeto social, e nós conversando um dia numa reunião, ele falou para nós assim, a gente perguntando, era a primeira vez que eu o conhecia, e aí nós falamos: fulano, você tem filhos? Você tem? Eu falei: eu tenho um filho. E você tem filho? Ele falou assim: eu tenho, mas meu filho não pode ver a minha cara. Meu filho não pode ver a minha cara porque a gente teve muitos desentendimentos na separação, quando foi no tempo da separação, e ele não pode ver a minha cara. Que coisa triste, irmãos. Mas é aí que o inimigo está entrando. É aí que o inimigo está destruindo. E aí a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo às profundezas das suas catacumbas. Ele vai nos levando para a morte. A gente vai vendo um relacionamento que deveria ser um relacionamento de prazer, de alegria, de satisfação, de realização. E a gente vai vendo um relacionamento que vai se tornando a maior frustração que a gente pode ter. Isto vai refletir aonde? Isto vai refletir na vida do filho. Porque ele vai desrespeitar a primeira orientação que Paulo dá. Ele vai desrespeitar o pai, ele vai desrespeitar a família, e ele vai perder a bênção de Deus. E ele vai andar na terra desestruturado. E ali na frente, ele vai ter sobre a vida dele não a bênção, mas maldições. Então nós vemos que a batalha espiritual não é simplesmente uma questão
de se manter uma vida de oração intacta, de se manter uma vida de leitura bíblica. Não é apenas uma questão de religiosidade. Batalha espiritual não é apenas você ser um bom membro da igreja. E vou um pouquinho mais além. Não é você ser apenas um bom dedo do corpo. Ou um bom membro do corpo. A batalha espiritual, ela vai além disso. Porque ela vai pegando uma série de sentimentos, uma série de vontades, e ela vai trabalhando nesse campo, porque como o inimigo sabe quais são as nossas necessidades, ele vai trabalhar em cima das nossas necessidades. E é aqui que ele vai trabalhar. Por isso, há mais ou menos 2 meses atrás, eu voltei a anunciar para a igreja e a chamar a igreja para um tempo de jejum. Nós começamos fazendo jejum na sexta e no sábado, e a intenção é que isso mais para frente se intensifique, que nós aumentemos os nossos tempos de jejum, para que nós possamos começar a fechar brechas. Porque o jejum, ele tem uma função, uma das principais funções do jejum é mortificar a nossa carne. É fazer com que a nossa carne entenda que o nosso coração está ligado a Deus, a nossa mente é de Cristo e nós somos controlados, dominados, governados, reinados pelo Espírito Santo. E olha que interessante, onde é que o Espírito Santo habita? Nesse corpo. O Espírito Santo faz do corpo a sua habitação. Eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Porque tudo em nós precisa glorificar e honrar a Deus. E por isso que essa batalha no campo da mente, ela é tão importante, porque ela vai nos ajudar a partir de um mover de dentro para fora, a nos vencer. A nos vencer. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem vencer coisas pequenas, como por exemplo, distrações. Tem pessoas que hoje a mente está tão, irmãos, ela está tão manipulada, porque vocês sabem que a gente assimila muitas coisas inconscientemente, através através dos impulsos, através daquilo que é feito para nos chamar a atenção, sem que nós possamos perceber. Imagens que tem por detrás das imagens, cores que são preparadas para despertar a nossa atenção. É por isso que você consegue ficar nitidamente 2h30 num cinema assistindo um filme como esse, mas você vem para a igreja, com 10 minutos de palavra você está dormindo. Se o pastor passar 5 minutos na pregação, o pastor vira o teu inimigo. Porque a tua cabeça precisa de estímulos. Tua cabeça ela está trabalhando cada vez mais rápido, ela precisa de estímulos que lhe tragam prazer. É por isso, irmãos, que uma das maiores indústrias que existem hoje é a indústria da pornografia. Movimenta bilhões de dólares por ano. Isso, nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia nos fala a respeito da nossa vida profissional, da nossa vida como pai, da nossa vida como mãe, da nossa vida como filho. Porque se nós não estivermos atentos a estas coisas, irmãos, é justamente nestas coisas que o inimigo irá nos derrubar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes na hora de gastar o nosso dinheiro. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser
benevolentes com o nosso dinheiro. Devemos ajudar. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida extrativista. Nós só queremos tirar para nós. E aí, por isso que muitas pessoas hoje não podem desfrutar da bênção que existe quando Deus olha para o povo dele e mesmo num tempo de seca, mesmo num tempo de devastação sobre a terra, Deus fala: vocês não irão passar fome, vocês não terão prejuízo, vocês não terão dificuldades, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te abençoo, que saro tua terra, que faço com que a praga não consuma a sua plantação. Eu sou o Senhor que te prospero e te abençoo. Mas nós estamos desatentos. E aí a gente vai gerindo a nossa vida a partir das nossas concepções. A partir daquilo que nós entendemos. E Paulo nos dá uma dica. No versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele vai nos ensinar um segredo. E esse segredo é fantástico. Ele diz assim, uma palavra final para vocês. Paulo depois falou um monte de coisa lá, e falou: não, vocês estão errando aqui, vocês estão, olha, toma cuidado com isso, presta atenção nisso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu falar uma palavra final aqui para vocês. Eu estou falando isso para vocês aqui inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está usando a minha vida para falar isso para vocês, para te dar essas dicas de vida, de dia a dia, que podem ser instrumento de bênção de Deus na vida de vocês. Mas olha, preste atenção numa coisa. Paulo vai dizer ali: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que vocês têm a teoria, mas a prática depende do Senhor. Para vocês praticarem esta vida que a palavra de Deus nos chama, nos convoca para vivermos como bons cristãos, como bons servos de Deus, como pais abençoados, como pais que estão realmente honrando e glorificando a Deus com a sua paternidade, como maridos que estão honrando e glorificando a Deus com a sua vida conjugal, como esposas que estão honrando e louvando a Deus com as suas vidas conjugais. Para vocês viverem assim, vocês precisam estar ligados na força de Deus. A bateria de vocês tem que estar conectada na força de Deus. Se vocês não se conectarem na força de Deus, essas coisas todas que vocês vão ficar ouvindo por muitos anos, essas coisas todas que vocês ouvem todos os domingos aqui, essas coisas todas que vocês leem constantemente, e agora ainda mais com o advento da internet, quantas destas coisas vocês já não leram essa semana mesmo, talvez? Agora, por exemplo, tem os tal dos robozinhos, né? Agora hoje, se o celular seu aí não está desligado, está ligado aí, e ele está ouvindo provavelmente eu falar algumas coisas aqui de batalha espiritual, de pai, daqui a pouco você vai abrir seu celular e vai começar a aparecer lá para você um post de batalha espiritual, um post de pai, um post de filho, um post disso, um post daquilo, tudo porque o robozinho está captando tudo que a gente está falando aí, e ele está sugestionando você. Então, por isso, queridos, nós precisamos compreender que nós temos que buscar a força de Deus. Mas isto tem que ser intencional. Diz comigo assim: tem que ser intencional. Por isso que nós temos que viver na força e no poder de Deus. Porque você tem que olhar assim a sua situação e dizer: Senhor, eu não sou um bom pai. Eu erro com meu filho. Eu estou falhando com meu filho. Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Me dá forças para ser um bom pai. Você tem que olhar e falar assim: Senhor, eu não sou um bom marido. Eu não sou parceiro da minha esposa.
a gente não tem comunicação, a gente não conversa, não tem diálogo. E domingo que vem nós vamos mais a fundo nisso aqui. Sábado que vem, nós vamos mais a fundo nisso aqui na palestra dos pais. Aí você tem que falar, me ajuda a ser um marido melhor? Me revela como ser um marido melhor? Me dá força para ser um marido melhor? Porque eu quero ser um marido melhor, é intencional, você tem que ter essa intenção no seu coração. Porque uma coisa, irmãos, é certo. Toda vez que nós não somos intencionais com alguma coisa que nos fará melhor para o próximo, nós estamos sendo egoístas com aquilo que só nos fará bem para nós mesmos. Não existe dois caminhos. Ou você entra pelo caminho de se melhorar para servir no reino de Deus e para vencer a batalha que está sendo travada ao seu redor, ou sinto muito, no meio da caminhada, você tem um risco muito grande de ser derrubado. De ser aquele jovem que deixou a mente dele devagar e veio o sussurro da bruxa no ouvido dele. E ele foi o responsável pelas barreiras se quebrarem. Olha, eu quero encerrar lendo alguns versículos que eu separei para esta noite com vocês. Queria pedir que a Julinha estivesse atenta aí, eu vou falar os versículos, você abre aí, tá bom, Julinha? Essa minha parceirona aí. Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios capítulo 4, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Esteja atento. Irmãos, até os meus 40 anos, mais ou menos, eu era o irritadinho. Eu era irritadinho, irmãos. Eu confesso aqui diante dessa igreja. Meu filho e minha esposa. A esposa está lá no fundo, lá, não é bem, né? Mas meu filho está lá, depois ele me entrega. Mas eu era estouradinho, irmãos. Eu era estouradinho. E eu era daqueles que não levam desaforo para casa. Mas graças a Deus, irmãos. O Valnei acho que está uns 15 anos comigo, né, Valnei? Acho que você pegou um pouquinho dessa fase aí, né, Valnei? Valnei, eu estou um pouquinho melhor hoje? Graças a Deus. E olha que o Valnei é um homem sincero, viu? Eu estou um pouquinho melhor hoje, Bela? Você também está uns 20 anos comigo, né, Bela? Eu estou um pouquinho melhor hoje, Bela? Dá para aguentar, né? Está aqui a irmã Maria, que me conhece desde pequeno. Eu era birrentinho, não era, irmã Maria? Eu era birrentinho, estava sempre emburrado na igreja. Não sabia ouvir um não. Não lidava muito bem com as rejeições. Nossa, eu fico lembrando, irmãos, o meu 1 ano e meio de namoro, foi o que eu tive de namoro com a Magda. Essa menina é uma santa, irmãos. E chegar até aqui, esse ano fazemos 30 anos de casado. Chegar até aqui, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Há um devotar-se, de se derrotar todos os dias. Uma missão de se derrotar todos os dias. Cuidado com a ira. Isso dá lugar para o diabo. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. A palavra que sai da sua boca não seja maldita. Maldita
aqui de várias formas. Maldita de ser uma palavra ruim, azeda, mal colocada, mal expressa, né? Pensa no que você vai falar antes. Cuidado com a sua reação. A palavra de Deus nos diz que é mais importante que você faça o bem do que receber o bem. É mais importante que você seja primeiro alguém que se doa do que ficar esperando ser alguém atendido nas suas necessidades. Olha só em 1 João capítulo 3, versículo 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pecado. Irmãos, quem aqui é filho de Deus? Eu sou, aleluia. Cuidado com o pecado. Voltamos mais uma vez à tão feroz boca. Cuidado, irmãos. Nós temos um hábito que faz parte, isso aqui está num estudo. Temos um hábito muito sério, irmãos, de colocarmos meias verdades ou omitirmos algumas coisas nas nossas práticas diárias, nos nossos relacionamentos diários. Que nem, vou dar um exemplo que eu já fiz, hein? Eu já fiz. Tá? Eu vou lá, eu sei que a Magda não gosta que se eu fosse hoje numa loja lá e comprasse um sapato de R$1.000. Eu sei que ela não gosta disso, porque ela não compra para ela. Aí eu chego em casa e falo, não, paguei baratinho, estava numa promoção, é R$1.000, mas eu paguei mais barato. Já rasguei a nota, joguei fora e paguei no dinheiro para não ter o risco de ela pegar a fatura do cartão no final do mês e ver lá a loja, lá, não, mas foi R$1.000 o sapato. Cuidado. Cuidado, irmãos. Essas pequenas coisas, elas estão ligadas ao caráter do diabo. O diabo é assim. O diabo chegou no deserto para Jesus e falou para Jesus, eu vou te dar todos esses reinos do mundo, se você me adorar. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu vou te responder com a palavra, tá? Eu só vou adorar ao Senhor, o meu Deus. Só Ele eu vou dar o meu culto, só Ele é digno do meu culto. Mas eu creio que Jesus já tinha ali no coração dele e na mente dele, teu reino, do que tu está falando? Tu não é dono de nada. Nada te pertence. Todas as coisas me pertencem, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Aleluia. Se é o Alexandre ali, já bota o dedo na cara do diabo e fala, ô seu capeta sem vergonha, seu verme sem futuro. Foi eu que te criei, o que tu está falando aí de me dar o que eu criei? Cuidado com as minhas verdades, cuidado, irmãos. Precisamos tratar essas coisas na vida da gente, porque elas vão gerar. E oportunidades não irão faltar, irmãos. Nós vivemos num mundo onde nós somos todos os dias lançados como ovelhas no matadouro, irmãos. E essa é uma realidade. Olhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Isso significa
no evangelho da prosperidade que tomou, que dominou a mente de muitas pessoas por muitos anos, e a única coisa que as pessoas conseguem se vincular ao evangelho, a única coisa que as pessoas conseguem se animar, se motivar para estarem inseridos no meio evangélico, é a bênção de Deus, é a prosperidade que Deus pode dar, é a bênção que Deus pode dar, mas esquecem da glória de Deus. É por isso que quando se faz um tempo no qual se fala, vamos ler a palavra, aí as pessoas têm aversão a estudar a Bíblia, têm aversão a ler a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra vai revelar duas coisas. Primeiro, que nós somos miseráveis pecadores, carecemos da misericórdia de Deus. Mas a outra coisa que a palavra vai nos revelar é que Jesus Cristo é o Senhor poderoso, soberano, que era, que é e que há de vir, e que não tem outro além dele. Aleluia! É isso que a palavra vai nos revelar. A palavra não vai revelar que Jesus vai nos prosperar a qualquer custo, que Deus vai nos fazer mais prósperos da terra. Ah, mas tem lá, Deus fez Abraão um homem mais próspero da terra. Jó era um homem tão abençoado que causava inveja até no diabo. Cuidado, porque para Paulo, Jesus vai dizer assim, não, o plano que eu tenho com Paulo é de sofrimento. Ele era bom, ele era próspero, ele era rico, mas o plano, a partir do momento em que ele começou a me servir, eu mudei a história dele. A partir de agora, Paulo vai caminhar para uma vida de sofrimento. 1 João capítulo 5, versículo 19. Só mais esse texto e mais um outro e nós estamos encerrando. Guarde isto, irmãos. Guarde estes pequenos detalhes, porque eu estou fazendo com vocês o que Paulo fez com a igreja de Efésios. Paulo deu dicas. Se você quer pegar, lembra a escolinha do professor Raimundo? Tinha um dos alunos, que ele era burro que nem uma porta. Mas aí o professor Raimundo ficava dando umas dicas para ele ali, né? E ficava quase que falando a resposta, né? Aí tinha uma hora que ele dava um insight, sempre assim, somebody love. Captei, amadíssimo mestre, né? Aí ele falava mais ou menos assim, né? Não lembro agora o nome do personagem. O Rolando Lera, né? Era um enrolão, né? E, sabe, irmãos, é isso, são dicas. Capta aí, pega aí. Presta atenção. Sabe, você não precisa decorar os 35 minutos que eu estou falando aqui, está guardado assim na sua mente de você recitar. Mas fica atento, porque daqui a pouco é uma frase que o Espírito Santo de Deus vai liberar. E vai ser uma frase, uma palavra rema para o seu coração. É nela que você vai se agarrar. É com ela que você vai sobreviver esta semana. Para vencer as tentações. Para vencer o inimigo. Para superar as suas dificuldades. É esta palavra que será a sua força para dizer não ao pecado. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Olha só, a palavra de Deus está nos dizendo, deixa eu ver o contexto aqui. E sabemos que o Filho de Deus veio a nós e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, não esquece isso, se comporte como tal, viva como um filho de Deus. Não, você não pode ser contabilizado como um filho do maligno, você não pode ser contabilizado como aqueles que estão no controle do maligno. Sabe uma coisa que eu tenho vivido, uma experiência que eu tenho vivido? De abrir mão de certas coisas que não eram nem pecado. São coisas normais. Coisas normais.
mas de abrir mão de alguma coisa com a motivação de fazê-la para o Senhor, para me identificar cada vez mais como um filho de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Que tem coisas que a gente vai abrindo mão e deixando de fazer. Se você se determinar a fazer isto por causa do Senhor, que daqui a pouco estas coisas, elas passam a ser natural para você fazer ou não fazer. Fazer alguma coisa, por exemplo, se você colocar e se determinar, né, você se empenhar a ter um tempo saudável de oração na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, orar será uma prática natural na sua vida. Será algo bom e gostoso, prazeroso de fazer. Mas nós muitas vezes estamos no controle do inimigo. E o que o inimigo quer, meus irmãos, é nos fazer de massa de manobra. O que ele quer é ter domínio, ter controle sobre as nossas vidas. É por isso que nós vamos cada vez mais caminhando. Agora eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia. Repete comigo, mas Deus é tão rico em misericórdia. E agora diga assim, ó, de vez falar, nos amou tanto, você vai dizer, e me amou tanto. Vamos lá, e me amou tanto. Aleluia. Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não vivam em desobediência. Fiquem atentos. Fique esperto. Porque vocês não foram chamados para viver conforme o mundo. Não tenham inveja do mundo. Tem pessoas, tem crentes na igreja que têm inveja do mundo. Porque o mundo pode virar as suas noitadas, nas suas orgias, nas suas bagunças, nas suas enganações, nas suas mentiras, nas suas podridões. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na verdade não é em Porto Alegre, é em Novo Hamburgo, existe uma casa de prostituição que é dirigida por um padre, por um ex-padre. E uma vez eu assisti uma entrevista daquele padre. E ele disse, que ele falou assim, não, eu não acredito que Deus queira realmente privar o homem desses prazeres carnais que são tão bons. Mas não são bons nada. Deus não condena a prostituição, Deus não condena o adultério, simplesmente porque um dia ele acordou de mau humor e falou, não quero mais ninguém transando livremente. Não quero mais saber desses bacanais. Deus não é isso, a mente de Deus não é assim. A mente de Deus, ela é sadia, ela é pura, ela é santa, ela é íntegra. Então ele determinou certas coisas para que nós pudéssemos viver, para que pudéssemos viver em paz, para que pudéssemos ter alegria. Ele diz, eu vos dou a minha paz,
não dou como o mundo. Eu dou uma paz que o mundo não pode dar. E eu dou para que vocês estejam em mim e eu esteja em vocês. E desta forma a nossa alegria seja completa, verdadeira. Deus nos chamou para uma guerra. Pode subir o louvor. Deus nos tem chamado para uma batalha. Mas esta batalha, irmãos, ela não está defendendo o reino de Deus. Você não está lutando para defender a glória de Deus. Nesta batalha você está lutando para que você possa, junto com Deus, ser vencedor e receber o galardão que Deus dará a todos aqueles que perseverarem e guardarem a sua fé. Que vocês possam estar atentos, fechem portas, fechem brechas. Se vocês tiverem dificuldades em alguma área, procurem o vosso pastor, procurem a igreja, determinem-se a ter um tempo para batalhar nestas áreas nas quais vocês têm sido vencidos. E quem está falando para vocês não é um super-herói, como Paulo, que disse, não que eu já tenha conquistado, não que eu já tenha merecido ser reconhecido, mas ele permanece firme, caminhando, olhando para o alvo, que é Jesus, na sua caminhada, nas suas dificuldades. Há uma vida de bênção para cada um de vocês. Há uma vida de bênção para cada família. Há experiências espirituais maravilhosas para cada um de nós. E elas só virão quando nós estivermos perseverantes, atentos naquilo que Deus nos tem dado. Eu nunca me esqueço que uma vez, numa conversa com amigos, alguns não evangélicos perguntaram, por que vocês têm culto toda semana? Vocês não poderiam fazer culto uma vez por mês? Porque na cabeça dele a gente só faz culto para tirar oferta. Os caras juntam dinheiro, dá tudo uma vez só no mês. Mas sabe por que a igreja está na terra, irmãos? A igreja está na terra porque a palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser ensinada. Porque sem a palavra, nós morremos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E a palavra precisa nos tratar constantemente. Ela é essa espada que vai no âmago da nossa alma e divide as nossas emoções e discerne todas as coisas. É a palavra. Eu acho muito interessante que a gente ouviu tantas vezes as pessoas falar, porque quando eu estava passando por um problema, eu fui lá e abri a palavra, e estava lá a palavra, Deus vai te prosperar, o inimigo vai cair por terra. Mas ninguém nunca abriu a palavra para dizer, miserável pecador, arrepende-te do teu pecado. Olha de onde tu caiu, volta ao primeiro amor. Eu nunca vi uma pessoa falar isso. Eu nunca vi ninguém vir dar uma profetada dessa, dizer, olha irmãos, eu estava passando por uma miséria, um problemão, abri a palavra e estava lá, porque pecaste contra Deus, e tens contra ti a ira de Deus. Observa, fique atento, venha para a igreja com prazer, com os ouvidos abertos, atento.
porque o Senhor ainda tem uma grande obra com a tua vida. O Senhor ainda tem um plano perfeito com você. Eu fico olhando e a gente vê que a palavra de Deus nos diz que os velhos ainda darão frutos na sua velhice. Oh, os jovens terão sonhos. Oh, amada igreja, Deus tem um plano com esta igreja, mas nós precisamos estar atentos. Eu nunca vou me esquecer de um dos maiores ensinamentos que eu recebi do pastor Ivan, porque quando eu cheguei com 19 anos, com 18 anos em Porto Alegre, a primeira função que eu fui ocupar na igreja de Porto Alegre foi cuidar do som. E eu nunca vou me esquecer que um dia de manhã nós acordamos e ele me chamou na sala onde a gente sentava para tomar chimarrão, e ele falou assim: filho, cuide do culto do Senhor, porque no domingo anterior nós tínhamos tido um problema, e eu não tinha, por falta de conhecimento, eu não tinha conseguido controlar aquilo. E ele só me chamou e falou assim: cuide do culto do Senhor, filho. O culto do Senhor é uma oportunidade para a vida daquele que vem com o coração aberto para receber. Ele pode sair daquela noite, daquela igreja, reestruturado ou destruído. Ele pode sair da igreja alegre ou amargurado. Por isso temos que estar atentos, porque o inimigo anda em derredor, buscando quem ele pode tragar. Mas a igreja militante do Senhor que está na terra, está firme sobre a terra, para anunciarmos as boas novas do reino de Deus. Porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele veio para nos dar vida e nos dar vida abundante. Aleluia. Eu entreguei a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor, que nesta noite eles possam ser tratados por Ti, Senhor, e fortalecidos na força do Teu poder, para que na caminhada, Senhor, que temos pela frente, possamos, Senhor amado, estar atentos e resistir ao diabo, para que ele possa bater em retirada das mais diversas áreas da vida da igreja, da vida das famílias, Pai. Em nome de Jesus,